Separei as gemas das claras, as claras a gente não utiliza. Vou peneirar essas gemas umas 5 vezes. Porque se você não peneirar, vai ficar com gosto e cheiro de ovo muito forte. O gosto e o cheiro está na película. Então, por isso precisamos retirar toda essa película. A minha receita tem um peso. Então, quando você pesar, você vai pesar com mais gemas, porque quando você retirar essa película, você vai diminuir o peso das gemas. Então, 125 gramas de gemas sem película. 125 gramas de gemas dá aproximadamente daí 8 a 9 gemas, tá? Tenha cuidado porque tem ovo pequeno e ovo médio e ovo grande. Então, se você fizer por unidade de ovo, talvez dê errado a sua receita. Faça sempre com uma balança. Aqui eu tenho meu açúcar comum, refinado. Tenho o meu coco. Esse coco é fresco, tá? Eu comprei a fruta e ralei. Então, ele já tem uma umidade natural. E se você quiser fazer com coco de saquinho, o coco seco, você vai ter que hidratar com um pouco de água esse coco. Por quê? Porque se você colocar o coco seco no quindim sem hidratar, esse coco, como ele está seco, ele vai se hidratar da própria gema. E isso vai fazer com que o seu quindim fique mais duro. Tá? E nós não queremos um quindim duro. Aqui eu tenho minha manteiga, tá? A minha manteiga, muitas pessoas tiram a manteiga e colocam a margarina, mas eu não vou fazer isso porque eu prefiro que seja a manteiga, porque a manteiga tem menos quantidade de água, a margarina tem mais. Então isso pode dar um desequilíbrio no meu quindim. Como eu já tenho o coco e o açúcar, eu vou pegar a minha manteiga e vou misturar no coco e no açúcar, tá? Com as mãos, isso é necessário você fazer essa massagem com as mãos. O ideal mesmo é fazer essa massagem sem luva, porque o calor da sua mão aquece essa mistura, aquece esse açúcar e ele vai virando uma cocadinha. Então isso é muito interessante. Algumas pessoas também pegam essa mistura aqui e deixam por um dia na geladeira. Percebem que já deu uma umidade bacana. Vou colocar bastante esse açúcar na palma da mão, ó. Tá vendo? Vai virando uma cocada, literalmente, né? Ó. Mexa bastante. Eu fico mexendo por uns 3 minutos aproximadamente. Aqui eu já misturei. Se eu quiser, eu deixo descansando na geladeira por um tempo para depois adicionar as gemas. E misturar.
Aqui já tá bem misturado, eu vou deixar repousando, deixar uns 20 minutos repousando. Para quê? Porque aqui eu tenho açúcar ainda e esses grânulos eu quero que ele derreta mais. Então eu vou deixar repousando por isso. Tá? Muitas pessoas utilizam baunilha. Eu não gosto do sabor da baunilha, mas vocês querendo pode colocar uma colherzinha de café, bem pouquinho, tá? De baunilha. Geralmente as pessoas gostam de colocar baunilha para tirar um pouco do gosto da gema, mas isso significa, se está com gosto, é porque você não peneirou direito ou então seus ovos são ovos de péssima qualidade, né? Onde dá um gosto muito grande, um sabor também muito ruim. Então você procure bem os ovos, escolha bem os ovos que você utiliza. Tá? Os meus quindins não têm cheiro de ovo e nem gosto de ovo. Até quem não gosta de quindim percebe isso. Essa forminha aqui eu vou preparar, tá? Eu vou preparar com uma glucose. Essa glucose é que vai me dar um brilho bonito no quindim. Esse diâmetro aqui é um diâmetro 12. E eu acredito que dê toda essa receita aí. Como eu vou preparar a forma? Isso aqui é uma glucose, eu compro em casa de festas. E eu vou tirar um pouco dessa glucose, colocar em uma vasilha e vou colocar um pouquinho de água e aquecer. Para tirar a glucose do pote, você vê que ela é bem durinha, eu esquento a colher, ó, e ela vai sair bem legal, ó, tá? Vou botar mais um pouquinho, não tem muito a medida certa. A glucose vai ser para dar aquele brilho bonito no quindim. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. A água é apenas gotinhas. Tá vendo? Bem pouquinho. Isso aqui já tá bom. Vou levar ao micro-ondas para aquecer. Já aqueci. A melhor forma que tem. Eu vou untando a minha forma. Já toda untada. Eu agora aqui posso colocar a minha massa do quindim. Com a forma preparada, vocês percebem, vou pegar a massa, vocês percebem que o coco sobe, tá? Embaixo fica o líquido, as gemas com açúcar, tá? Vou juntar, vou colocar na forminha. Essa quantidade que eu fiz, seria melhor a forminha número 10, que aí daria certinho, a massa ficaria bem em cima. Então, a forma número 12 não é ideal para essa quantidade de receita. Agora que eu coloquei a massa na forminha, eu vou esperar aqui uns 30 minutos para que esse coco suba e fique o creme de gemas lá embaixo. Tá? Assim, quando a gente tirar o quindim do forno, você vai perceber o creme e o coco no fundo. Se você levar agora o coco, essa massa vai cozinhar com esse coco
todo misturado na massa e não vai formar essa separação do creme com o coco. Vou levar em banho-maria. O banho-maria é o quê? É você pegar uma forma, colocar a forma do quindim e com água fervendo você vai jogar aqui e levar ao forno, tá? É necessário que a água que você colocar aqui esteja fervendo. As claras que sobraram, você coloca um filme plástico encostado nas claras e leva para congelar. Às vezes fazer um bife à milanesa, fazer suspiro, fazer pudim de claras, tá? Alguma receita que precise só das claras, aí você já tem. Aqui eu já fervi minha água. Vou utilizar aqui um funil e vou colocar a água na minha e vou colocar água na minha forma, tá? Tá bem quente essa água. Agora é só levar ao forno que já está aquecido. Bom, aqui já passou quanto? Passou 35 minutos, tá? No forno, ó. Começou a ficar douradinho. Coloquei o palitinho e tá seco, tá? Soltei um pouco nas laterais e ainda quentinho, eu vou virar e rezar. Coisa linda, gente. Muito lindo, né? Esse brilho é a glucose. Quindim pronto, olha, ficou 35 minutos no forno. Tá bem brilhoso, ó. Esse brilho é por conta da glucose, tá vendo ela escorrida aqui? Se você quiser colocar mais brilho, pode colocar mais glucose, aquece ela com água e joga em cima do quindim, tá? Mas perfeito, né? O tom do seu doce vai ser de acordo com a cor das suas gemas. Você fizer com aquele ovo de quintal, vai ficar mais escuro. Só tem um pouco de atenção, porque aquela gema, ela deixa um quindim mais firme, mais duro.